Valeu, obrigado. Bom dia. Graças a Deus, reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos no sábado pela manhã. E é muito interessante observar como a igreja resolve os seus problemas doutrinários. Irmãos, é muito importante observar o modelo bíblico de como a igreja deve se comportar nesse tipo de situação. Que situação? Quando surgem doutrinas erradas no meio da igreja. O livro de Atos até aqui tem sido um livro extremamente missionário. Atos 1, verso 8, levar o evangelho, ser testemunho do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a missão, esse é o esboço do livro de Atos. Realmente, o evangelho foi pregado em Jerusalém, até o capítulo 7, ali, muitos convertidos. Atos 8, veio uma perseguição. Atos 9, evangelismo em Samaria, Judeia e Samaria. A partir de Atos 10, mais 13, Atos 13, o evangelho se espalhou, está se espalhando por várias partes do Império Romano. Atos 28, termina Paulo preso em Roma. Roma, centro do mundo naquele período. Então, é importante ter esse entendimento, esse breve resumo, para chegar no capítulo 15, tudo para. A obra missionária parou, vamos agora resolver um problema doutrinário. E qual era o problema doutrinário que assolava a igreja naquele momento? Era uma tentativa de salvação da condenação ao inferno por meio de obras. Surgiram alguns irmãos judeus, mas irmãos crentes em Jesus, que diziam, olha, para você ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário guardar a lei de Moisés. Ou seja, tem que ser circuncidado, tem que guardar alguns princípios da lei. Você não pode ser salvo somente pela fé em Jesus Cristo. Então veja que isso é um problema seríssimo. E daí surgiu o primeiro concílio da igreja cristã, que é chamado Concílio de Jerusalém, uma reunião que aconteceu na igreja de Jerusalém, no século I ali, naquele período, para resolver exatamente essa questão. Essa reunião ali por volta do ano 45 depois de Cristo, aproximadamente, para resolver essa questão. Lembrem-se, a gente mencionou domingo passado. Se isso não tivesse sido resolvido, como seria a pregação do evangelho? A igreja teria se dividido aqui já. Haveria uma igreja apóstata, por conta de uma doutrina errada, e uma igreja fiel. Provavelmente a minoria. Já teria uma divisão aqui. Graças a Deus, essa divisão não aconteceu aqui, mas ela aconteceu mais na frente. A igreja, na verdade, passou por várias divisões, por isso que a nossa igreja tem o nome de Batista, porque ela é fruto de uma dessas divisões, certo? E hoje, tantas e tantas divisões que se pulverizou a quantidade de igrejas, ditas igrejas evangélicas ou igrejas que são tementes ao Senhor Jesus Cristo, de modo que você não sabe mais qual é a igreja congregar. Não é verdade? Antigamente, década de 80, igreja batista era igreja batista, presbiteriana era presbiteriana, Assembleia de Deus era Assembleia de Deus. Hoje não é mais assim. Você tem batista, que é presbiteriana, e Assembleia de Deus ao mesmo tempo. Você tem presbiteriana, que é batista, que é congregacional, que é adventista, que é tudo ao mesmo tempo. E é tudo misturado. E um toque de pentecostalismo em cada uma. Ou seja, qual igreja congregar? Tá engraçado, um dia, um irmão estava lá em Brasília e ele filmou para mim o nome da igreja. Eu não me lembro exatamente, mas eu vou lembrar algumas coisas. Era assim, Igreja Batista Congregacional Adventista do Sétimo Dia. Era um negócio assim. Tinha tudo. A igreja, do que você quiser, a gente tem aqui. Era uma salada de doutrina. E não é assim. A doutrina é o ensino, e o ensino da Bíblia é muito simples e é claro. E nesse capítulo 15, nós estamos estudando como a igreja deve proceder com relação a questões doutrinárias. A igreja tem que ter essas reuniões para estabelecer o que é que nós cremos. A igreja, e nesse momento é um momento de disputa e de dificuldade no meio da igreja. Isso aconteceu na história da igreja várias vezes e acontece ainda hoje em grandes denominações ou até mesmo em igrejas se dividindo. Não é o ideal, não é, obviamente,
a vontade do Senhor que uma igreja se parta por causa de questões doutrinárias, mas como nós somos pecadores e o ser humano é por demais orgulhoso, isso acontece e vai acontecer até a volta de Cristo. Mas uma coisa é certa, a doutrina sadia sempre vai existir. A igreja verdadeira sempre vai existir, independente do nome que ela carregue. A igreja resolvendo problemas doutrinários. Já vimos, são 3 aspectos, já vimos o primeiro aspecto, estamos no segundo. No primeiro aspecto, nós vimos que o Espírito Santo legitima a salvação pela graça. Vamos ler, revisando, Atos 15, a partir do verso 1. Atos 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ponto. Só explicando, esse aqui é o problema. Certo? Esse aqui é o problema. Se não vos circuncidardes, como foi dito em Moisés lá na lei, não podem ser salvos. Você quer salvação por obras, isso é você colocar uma obra para lhe levar à salvação, obra humana. E não pode. É somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque nenhum de nós tem condição de nos salvar do juízo de Deus, da pena de Deus, do castigo de Deus no inferno de fogo. Nenhum de nós tem condição de escapar da condenação do Senhor. Só Jesus conquistou isso na cruz por aqueles que creram no nome dele. Verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria, e todos os irmãos, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, aqui, irmãos, não eram pessoas não crentes falando de uma salvação por obras. Eram crentes. Eram judeus convertidos, crentes em Jesus, e aqui eram fariseus, doutores da lei, que não haviam compreendido a transição da velha aliança para a nova aliança, mesmo tendo crido em Jesus. Eles queriam que houvesse a observância da lei de Moisés vinculado à salvação. E não pode. Isso não existe nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas o judaísmo do Antigo Testamento foi corrompido por um período de helenização. Quando Jesus nasce, cresce e começa o seu ministério em Israel no 1º século, muitos dos judeus já estavam distantes de um ensino correto da Bíblia Sagrada. Por isso que Jesus não foi tão bem recebido quanto deveria ser. Ah, pastor, mas multidões seguiram Jesus. É verdade, mas muito destes que seguiram Jesus nessas multidões queriam os milagres, queriam as curas e queriam o pão. Lembra de João capítulo 6. Jesus diz: vocês vêm atrás de mim pelo pão que perece, não pelo pão da vida eterna. Trabalhem para conseguir o pão da vida eterna, que Jesus era esse pão. Isso ele falando logo depois da multiplicação dos pães. Então Jesus sabia por que as multidões iam atrás dele, porque ele tinha poder, e o povo gosta de poder. O povo gosta da riqueza, o povo gosta da cura e de uma vida tranquila. Eu também gosto, mas debaixo do pecado, a gente sabe que não tem vida tranquila. É luta constante, né? Quer obedeça a Deus ou quer não, todo ser humano luta. Por quê? Porque o pecado, o meu pecado, o seu pecado é implacável. Com o Senhor é uma vida mais tranquila, mais abençoada. Deus nos fortalece, Deus nos orienta e conseguimos superar os pecados desta terra. E então, nós chegamos aqui no Concílio de Jerusalém. Explicamos domingo passado que esse concílio foi a reunião dos apóstolos, dos pastores da igreja e de toda a igreja de Jerusalém reunidos ali. Vimos o relato de Pedro, o chefe dos apóstolos, vimos o relato de Paulo
e Barnabé vão falar sobre como o Espírito Santo agiu através deles. E agora vamos observar o relato de Tiago, que é o pastor da igreja de Jerusalém. E é Tiago quem vai dar o parecer final para que a igreja aprove e haja uma solução nessa questão importantíssima, que se não fosse bem resolvida, dividiria a igreja existente naquela época. E uma divisão com relação à doutrina, que é pior ainda, porque existem divisões na igreja por questões pessoais, questões administrativas, que não justifica nenhum tipo de divisão. Agora, por questão doutrinária, justifica, né? Se boa parte dessa igreja, dessa assembleia, escolhesse aplicar a lei de Moisés para a salvação também, junto com a fé em Jesus Cristo, justifica a outra parte se apartar, se distanciar e começar outra igreja, já no início. Graças a Deus, isso não aconteceu. Então, começamos revisando o verso 6. Atos 15, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O verso 11 é fundamental e nós paramos exatamente nisso. A conclusão do argumento de Pedro. Pedro, nesses versículos aqui, ele está argumentando a favor da salvação somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E o caso que ele está citando é Cornélio, lá no capítulo 10, que nós já estudamos, que era um romano, um centurião romano, que já orava ao Deus de Israel, já conhecia os textos da lei de Moisés e estava naquele processo querendo crer em Deus e orando a Deus. Ele estava orando a Deus, Cornélio, por salvação. Aí Deus se revela a Pedro para que Pedro vá na casa de Cornélio levar o evangelho de Jesus Cristo para que Cornélio creia e seja salvo. Que bênção, que maravilha. Só que Pedro, mesmo crente em Jesus, era um judeu tradicional. E Deus revela a Pedro aquele lençol com os animais impuros, descritos lá em Levítico 11. E Pedro diz, jamais vou pegar e comer desses animais, porque são impuros. Mas Deus disse, o que eu considero limpo, já não é mais impuro. O que é que Deus estava dizendo para Pedro? Vá pregar o evangelho aos gentios. Eles não são impuros. Se eles crerem no meu filho, no Senhor Jesus Cristo, Deus falando, parafraseando aqui, toda a história, resumindo para a gente entender. E Pedro não queria ir. Pedro estava reticente. Deus mandou 3 vezes Pedro ir, e o Espírito Santo ainda deu uma empurrada, e Pedro foi, e ficou maravilhado com aquela conversão. E no capítulo 11 de Atos, ele foi perseguido pelos irmãos judeus convertidos. Os judeus convertidos disseram, Pedro, como é que você faz um negócio desse? Vimos você na casa de um gentio, comendo com ele, que história é essa? Porque pela tradição dos rabinos, isso não é da lei de Moisés, é da tradição dos rabinos. Você não podia tocar em alguém que não fosse israelita, você não podia comer com alguém que fosse israelita. Isso não está na lei de Moisés. Isso é corrupção, isso é o que os rabinos colocaram ali como se fosse lei, e não era lei, mas estava como se fosse. Resultado, Pedro não queria pregar para Cornélio, mas Pedro viu Cornélio e sua família se convertendo, os servos, muitos se converteram ali, e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, como desceu lá em Atos capítulo 2, como desceu lá em Atos capítulo 8, desceu em Atos 10 a Cornélio ali, e eles falaram também em outras línguas, que a marca da descida do Espírito Santo, isso é muito importante, isso aconteceu em Atos 2, 8, 10 e 19, isso não acontece mais, nem aconteceu em nenhum outro canto da Bíblia,
um grupo de pessoas, ao se converter, recebe o Espírito Santo e falar em línguas. Só aconteceu nesses 4 eventos. Os outros convertidos do livro de Atos, como Lídia, o carcereiro e vários outros, não falaram em línguas quando se converteram, quando foram convertidos. Detalhe muito importante, porque o falar em línguas foi usado aqui exatamente para mostrar judeus creram em Jesus Cristo, salvos. O Espírito Santo desceu. Samaritanos que creram em Jesus Cristo são salvos. O Espírito Santo desceu. Falaram em línguas. Línguas idiomas. Não é língua estática. Não é língua de anjo. Que não existe esse negócio de língua de anjo. Porque o anjo, quando veio, falou a língua de Abraão. O anjo não falou em outra língua para Abraão traduzir. Falou a língua de Abraão. O anjo Gabriel, quando falou com Maria, falou a língua de Maria. Para mostrar sobre o nascimento de Jesus. Não existe na Bíblia essa é uma língua diferente, que pode até existir, os anjos têm uma língua diferente, só que eles falam só na dimensão deles. Os homens não participaram desse negócio. Línguas e idiomas. Foram falados outros idiomas pelo poder do Espírito Santo, em Atos 2, 8, em Atos 10, com Cornélio, Pedro viu Cornélio e os outros convertidos romanos falando em outras línguas. Então, a mente de Pedro se abriu. E ele entendeu o quê? Temos que pregar para os gentios também. Eles são crentes em Jesus também. Fazem parte da igreja também. Talvez você lendo isso pense que na velha aliança, no Antigo Testamento, só Israel era crente. Não. Israel era o povo de Deus, comissionado por Deus para levar a mensagem de salvação ao planeta, na velha aliança. Muitos gentios haviam se convertido e faziam parte da nação de Israel. Eram verdadeiros israelitas pela mesma fé de Abraão. Só que com o tempo, isso foi se perdendo e foi se criando, principalmente no período intertestamentário, a ideia de que só os judeus, os israelitas, eram salvos ali, certo? E não é bem esta ideia, né? Na verdade, ninivitas foram salvos, a rainha de Sabá, que falou que Salomão foi salva, e muitos outros, né? Povos na antiguidade que a gente nem sabe foram salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que na velha aliança era conhecido como o Messias. Chegamos aqui no verso 11, mas antes de entrar no verso 12, que é a fala de Tiago, aconteceu algo muito sério. A gente não sabe ao certo quando foi. Se foi depois do capítulo 11, ou foi entre o capítulo 11 e 15 aqui do livro de Atos, que algo aconteceu. Pedro fraquejou. O próprio Tiago, que vai falar aqui, pastor de Jerusalém, também tudo indica que fraquejou com relação à defesa da doutrina. E a gente entende isso por quê? Por causa do livro de Gálatas. Lá em Gálatas capítulo 2, nós lemos o apóstolo Paulo brigando, lutando contra Pedro e contra Tiago e os da circuncisão, para que eles aceitem os gentios como crentes em Jesus, sem observar a lei de Moisés. Na verdade, eu disse que isso foi entre o 11 e o 15, mas provavelmente foi entre o 13 e o 15 que isso deve ter acontecido. Foi quando Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas. O problema de pregar um outro evangelho, que é um evangelho de salvação por obras, que é um evangelho de salvação também pela guarda da lei de Moisés, já existiu no período da primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13 e Atos 14. Paulo, quando evangelizou Icônio, Listra e Derbe e plantou igrejas ali, logo depois vieram judeus convertidos a Jesus, mas legalistas também, ensinando que era necessário se circuncidar e observar a lei de Moisés para ser salvo por Jesus Cristo, que é exatamente o problema de Atos 15. Antes do concílio de Jerusalém, Paulo escreve a Epístola aos Gálatas. E olha o que aconteceu lá, Atos 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Entende o que aconteceu? Paulo, o apóstolo, foi até Pedro, diante dele, face a face, e o interpelou, o exortou do erro que ele estava cometendo. Irmãos, é assim que nós resolvemos os problemas.
certo? É exatamente assim. Se há um problema ou de relacionamento, e nesse caso, doutrinário, e principalmente de líderes da igreja, você não manda recado. Você não fala por trás. Você chama a pessoa particularmente e o repreende. Com base na Bíblia. Se você não faz isso, você está pecando contra o Senhor. Não há meio termo aqui. Não há negociação. Não há política. Não há uma boa linguagem. Tem que ser educado, é claro, não rebater no outro. Mas não há uma linguagem macia que vá ser utilizada para amenizar. Não existe isso. No que se refere à palavra de Deus, é assim que funciona e é assim que tem que ser até a volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fez isso. Pedro se tornou repreensível. Veja, Antioquia, a gente estudou isso em Atos capítulo 11, muitos se converteram lá em Antioquia, ouviram do evangelho, não por nenhum missionário, não por nenhum apóstolo, mas por pessoas que vieram lá para Atos 2 e voltaram para Chipre, depois para Antioquia, Cirene, chegando lá em Antioquia, pregaram o evangelho e muitos se converteram. Então os apóstolos disseram, vamos mandar alguém lá para ver se realmente são crentes. Mandaram Barnabé. Barnabé foi a Tarso. Paulo estava meio que no exílio, digamos assim, porque ninguém acreditava muito nele, botava fé em Paulo. Coitado. E aí Barnabé foi lá e disse, não, vamos lá, vou levar você, vamos trabalhar comigo lá em Antioquia. E eles passaram um ano preparando a igreja de Antioquia e a igreja os enviou na primeira viagem missionária. Nesse período que eles estavam em Antioquia, capital da Síria, uma igreja gentílica, uma igreja, eram gregos e romanos ali, provavelmente, Pedro vai visitar. Porque muitos quiseram depois ir visitar. Pedro foi visitar. Alguns da parte de Tiago, pastor de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui, pastor de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que escreveu a epístola de Tiago, que a gente tem na nossa Bíblia Sagrada. Ele não foi, o texto não diz, mas alguns amigos da parte dele, comissionados por ele, foram lá também ver a igreja de Antioquia. Não era um prédio, mas os irmãos da igreja de Antioquia. E é exatamente aqui, nesse momento, que acontece esse episódio. Atos 11, 19, fala um pouco do que eu estou dizendo aqui. Então, Atos 11, 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Então, houve judeus convertidos que falaram para os judeus e houve gentios convertidos que falaram para os gentios. Eu falei que isso foi em Atos 2, mas na verdade foi depois da perseguição de Atos 8, né, corrigindo aqui, depois da perseguição de Atos 8. Ainda em Atos 11, Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. E Atos 11, 25 a 26 é o que a gente mostra, né? Barnabé, Paulo indo lá para Antioquia, e na igreja de Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, verso 25 e 26. Então, nesse período, Pedro foi lá visitar, certo? E Paulo está tratando em Gálatas capítulo 2, verso 11, dessa visita de Pedro. Olha, então, um pouco do que acontece. Gálatas 2, verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Esse foi o problema de Pedro, muito parecido com o Pedro que negou Jesus. Então, aqui a gente tira um ensino muito interessante. O pecado, irmão, sempre está rondando as nossas vidas. Sempre está dentro de nós. Você tem que estar sempre confessando seu pecado e buscando ao Senhor. Porque se você relaxa, você volta para aquele mesmo pecado de 10 anos atrás. Não acho que, venci aquele pecado, pronto, nunca mais. Não.
Satanás, os anjos malignos, sua própria natureza de pecado, estão só esperando a oportunidade para você voltar para aquele pecado. E Pedro voltou para aquele pecado. Pedro sabia, ele teve a visão de Deus lá em Atos 10. Ele viu Cornélio se convertendo, mas ele não foi corajoso para ensinar a sã doutrina. E a doutrina se reflete na prática. A doutrina errada aqui é a mesma que está sendo combatida em Atos 15. Salvação pelas obras da lei de Moisés. Só que Pedro foi covarde. Porque quando ele viu os da parte de Tiago indo a Antioquia também, os da circuncisão, esse aqui é o termo para quem? Para os crentes judeus que defendiam uma salvação por Jesus Cristo, mas a guarda da lei de Moisés, que envolvia circuncisão e muitas outras coisas mais. Entende isso? Então, Pedro, ele sabia a verdade, mas ele não confrontou. Ele não continuou na comunhão com os irmãos da igreja de Antioquia, que eram gregos e romanos, gentios. Então, a doutrina errada trouxe uma prática errada. A doutrina sadia traz uma prática sadia. Isso é muito, muito importante. Eu tenho repetido isso, que eu vou dizer agora. Você diz assim: tenho que dar um bom testemunho, porque sou um crente em Jesus. Eu vou vestir essa roupa bonitinha, por quê? Porque eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que amar minha esposa, por quê? Porque eu tenho que dar um bom testemunho, eu sou um pastor, eu tenho que dar um bom testemunho para os irmãos da igreja, não é assim? É assim que a gente pensa? Eu tenho que ler minha Bíblia porque eu tenho que dar um bom testemunho. Esse pensamento parece correto, mas está errado. Eu vou amar minha esposa para glorificar a Deus. Eu vou ler minha Bíblia para glorificar a Deus. Eu vou me vestir decente para glorificar a Deus. Eu vou servir ao Senhor para glorificar a Deus. Esse é o pensamento correto. Fora disso é errado. É um evangelho humanista que muitas igrejas ensinam. Você deve ter aprendido isso por aí, em outras igrejas. Eu tenho que dar um bom testemunho por de fora, porque eu sou crente em Jesus. Não! Você tem que dar um bom testemunho porque você é filho de Deus, para a glória de Deus. Se você tiver a doutrina correta, sua prática será correta. Você não tem que ter a prática correta para agradar a Deus. Porque não vai agradar. Você entende isso? Eu tenho que conhecer a palavra, viver a palavra, ser motivado pelo Espírito Santo e pela revelação escrita de Deus, porque assim, genuinamente, o meu coração vai refletir a vontade do Senhor, apesar de ser um pecador, mas não mais perdido. Se você inverte a ordem, você vai ser um crente infeliz e não vai dar um bom testemunho. Você vai ser um crente carnal, como estamos estudando em 1 Coríntios, imaturo, não vai dar um bom testemunho. Você não vai desfrutar do relacionamento íntimo com o Senhor, porque você inverteu as coisas. Você vive a fé por causa das pessoas. Você não vive a fé por causa do Deus verdadeiro. Isso não é ensinado em muitas igrejas. Porque isso não dá ibope, certo? Isso não faz muitos membros de igreja. Isso não é rentável para a igreja evangélica brasileira e no mundo. Não é. Como também não é rentável querer que a igreja cresça dentro do tamanho que Deus quer que ela cresça. Quem dá o crescimento é o Senhor. Mais uma vez, vamos estudar isso hoje à noite. O fato é que, voltando para o nosso texto aqui, Pedro cometeu esse erro terrível. Ele conhecia a doutrina verdadeira, Deus se revelou a ele, pregou o evangelho para Cornélio, ele sabia o que era para fazer, mas ele retrocedeu. Ele não defendeu a doutrina verdadeira. Por quê? Porque ele botou na balança. Quem é mais importante aqui? É Tiago. Tiago é o pastor. E aqui outro detalhe importante, os apóstolos eram grandes líderes, mas eles estavam debaixo da autoridade de Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. Daí o medo de Pedro. Entende? Da mesma forma, em Atos 15, do verso 12 em diante, quem fala por último? E quem traz a solução? Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. A turma hoje quer ser apóstolo.
Mas na Bíblia é melhor ser pastor do que apóstolo, em matéria de autoridade. É o que a gente está vendo aqui. Então, por isso que Paulo enfrentou Pedro e o repreendeu, porque o pecado dele era terrível. Ele deixou de ter comunhão com os crentes lá da igreja de Antioquia, descaradamente, nem comia mais com eles. Agora eu sou só aqui dos amigos de Tiago, vou comer só com eles. Por quê? Porque eles defendem a circuncisão, salvação por obras da lei, e eu tenho medo de Tiago. E eu não quero enfrentar Tiago, ou não quero perder a amizade de Tiago, porque ele é um grande homem de Deus na igreja. Então, esse foi o problema de Gálatas 2. Perceba, isso aconteceu antes do Concílio de Jerusalém. Veja como as coisas mudaram, né? Como mudou? Em que ponto mudou? Talvez por causa da repreensão de Paulo. Talvez. Foi o início da mudança na cabeça de Pedro e na cabeça do próprio Tiago, que a gente vai ver que ele defende uma salvação somente pela fé em nome de Jesus. Mas lembrem-se, antes do concílio se reunir, apóstolos e pastores e missionários se reuniram ali. E teve uma grande discussão e um grande debate. Pode ter sido nessa reunião que Paulo convenceu apóstolos e pastores de Jerusalém o que era a sã doutrina, que eles sabiam o que era. Só que uma coisa é a doutrina verdadeira, outra coisa, irmãos, é o dinheiro, certo? Outra coisa é o poder, certo? Outra coisa é o meu nome, entende? Eu quero pregar a doutrina verdadeira, então eu tenho que entender isso. Vai ter menos dinheiro, vai ter menos poder, vai ter menos projeção e menos nome. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo. E esse é a falência da igreja evangélica no Brasil. O Brasil não é um país evangelizado. Grande parte das igrejas evangélicas não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, não leem a Bíblia sequer uma vez no ano. É uma vergonha completa. É por isso que a bancada evangélica não conhece Jesus. E os projetos deles não têm nada a ver com Jesus Cristo. Como é que você sabe? Porque eu li os pronunciamentos deles no Senado. Está lá a página do Senado, página da bancada lá na Câmara de Deputados. Eu li. E não tem relação com a vontade do Senhor para o povo perdido do Brasil. Ia ser a minha pesquisa de doutorado. Eu nem fiz nessa linha porque não tinha material, porque eles não se envolvem com coisa de futuro. Sério. Pelo que eu li naquela época. Pode ter mudado, quem sabe, né? Mas está difícil para os crentes no Brasil. A perspectiva não é tão favorável. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos líderes, como Pedro, como Tiago, estavam na posição errada. Surgiu um Paulo. E graças a Deus por isso. Imagino eu que foi Paulo, na sua argumentação, antes do concílio, que alinhou as ideias. Veja que Pedro defendeu a salvação pela graça somente. Olha o verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15, 11. Ou seja, salvação somente pela graça do Senhor Jesus, gentios e judeus. Certo? Voltando para Gálatas 2... verso 13. Não foi só Tiago e os da parte dele e Pedro que cometeram esse pecado. Agora você vai ficar decepcionado. Verso 13. Gálatas 2:13. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Cefas, que é Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé tinha um currículo irreparável, um currículo ilibado de fé e de serviço ao Senhor, mas aqui Barnabé fraquejou também. Então, Pedro, o partido de Tiago, os da circuncisão, e o próprio Barnabé, líder da igreja de Antioquia, ele era o pastor da igreja de Antioquia, depois foi ser missionário. Ele se corrompeu também e começou a crer. Não, é salvo pela fé em Jesus, mas também tem que guardar a lei de Moisés. Então, estava tudo perdido. Se isso aqui, as principais autoridades,
Pedro, o chefe dos apóstolos, Tiago, o pastor de Jerusalém, e Barnabé, o grande missionário, se todos os três fechassem numa salvação por obras da lei, a igreja teria se dividido naquele momento. Percebe como era complicado? Então, penso eu que foi Paulo que abriu a mente daquele povo. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi Paulo dizendo que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, por que você é hipócrita, Pedro? Por que você faz isso? Por que você coloca um fardo pesado demais, que nem você consegue carregar, nem os nossos pais conseguiram carregar? Porque ninguém consegue carregar a lei de Moisés. A lei de Moisés é perfeita. 613 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Ninguém consegue viver a lei de Moisés plenamente. A lei de Moisés, então, tinha uma função. Paulo explica isso também na Epístola aos Gálatas. Já foi pregado todo aqui nessa igreja. Tem uma função. Qual a função? Mostrar, Valnei, você está perdido. A salvação é pela lei de Moisés. Tente observar tudo. Aí eu ia tentar, e eu ia chegar a uma conclusão. Estou perdido, porque eu não consigo cumprir a lei de Moisés. São muitos preceitos, eu vou falhar na minha vida, e basta eu quebrar um. Tiago 2 fala isso. Você quebrou um princípio da lei, quebrou toda a lei. Então você tem que cumprir toda, durante todo o período da sua vida. Entende como é complexo? É impossível. A gente vai quebrar. E aí é que vem, preciso de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu serei condenado ao inferno, porque eu quebrei a tua lei. E aí vem a salvação pelo Messias. Que eles entendiam por causa do cordeiro que era sacrificado no período da Páscoa, e não somente na Páscoa, mas todos os cordeiros sacrificados pelo holocausto, que apontavam para o sacrifício do Messias, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que depois desse sacrifício não precisa mais de nenhum sacrifício de cordeiro. Então eles tinham esse entendimento, eles tinham essa compreensão. Pedro sabia a verdade. Tiago sabia o ensino verdadeiro, mas por causa das pressões dos próprios israelitas, convertidos a Jesus, isso envolvia poder, isso envolvia muitas questões sociais e políticas dentro da própria igreja, e por conta disso, eles estavam indo para uma salvação por obras. Mas Paulo vai contra, os exorta, e daí nós aprendemos uma grande lição. Pecados destroem a igreja. Irmãos, o mais importante na igreja é ela ser purificada dos seus pecados. Cada irmão aqui tem que ser purificado dos seus pecados, diariamente e constantemente. É algo individual. A igreja ela não pode viver em pecados. Por isso a doutrina tem que ser pregada. Por isso que a ênfase é na palavra de Deus, na revelação do Senhor. Porque doutrinas erradas destroem vidas, destroem igrejas, como nós temos observado. E a igreja ia ser destruída se não houvesse o concílio de Jerusalém. A doutrina é mais importante do que os nossos bons relacionamentos. A doutrina é mais importante que a comunhão com os irmãos. Paulo não pensou duas vezes em romper comunhão com Pedro, com Tiago e com a igreja de Jerusalém. Ele pregou a verdade. Lembrando, isso aqui é uma doutrina da salvação. Não é qualquer coisa. Isso aqui é muito grave. Não é qualquer prática. Vamos romper com a igreja por conta, por exemplo, de um instrumento musical, ou por conta de uma roupa, ou por conta do horário do culto, que a gente quer mudar e não muda, ou por conta de qualquer outra coisa administrativa ou prática. Não se faz isso. Isso aqui é porque ia ferir uma doutrina fundamental da igreja. E então se encerra o argumento de Pedro. Esse foi o primeiro aspecto. O Espírito Santo legitima a salvação pela graça de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o argumento de Pedro. A partir do verso 12, Tiago vai proceder o seu argumento. Infelizmente não vamos ver isso hoje, mas é importante você ter esse contexto na mente. As coisas estavam muito ruins.
A liderança da igreja rumando para um caminho de pecado. Crentes em Jesus. Estamos falando aqui de apóstolos, pastores, missionários, o próprio Barnabé. Mas o Senhor, de uma forma maravilhosa, entre Atos 11 e o Concílio de Jerusalém, fez com que as coisas fossem clarificadas. E Pedro defende a salvação pela graça. E Tiago defende a salvação pela graça. E Paulo e Barnabé também, a gente vai ver no versículo 12. Mas é importante que compreendamos o valor da doutrina e do ensino. Numa igreja é fundamental o verdadeiro ensino e a doutrina correta, porque certamente isso agrada a Deus e sustenta uma igreja saudável que agrada ao Senhor. Numa igreja, todos somos pecadores. Não somos perfeitos no nosso testemunho. Pelo contrário, acredito que somos muito falhos na nossa devoção para com o Senhor, porque Deus merece muito mais do que o que nós fazemos diariamente, semanalmente, na nossa igreja. No entanto, a doutrina, ela tem que ser correta, verdadeira, porque ela é que leva a igreja para o caminho que Deus quer. Deus nos ajude para termos a tenacidade de Paulo, para defendermos uma doutrina verdadeira, bíblica, e que nunca sejamos enganados ou sejamos covardes para seguir uma doutrina que não é a do Senhor. Como Cefas foi, como Tiago e os da parte dele, e como até o próprio Barnabé em algum momento. Se esses homens caíram nisso, nós também podemos cair nisso. Por isso temos que estar atentos, lendo a Bíblia Sagrada e vivendo para a glória do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, pela tua palavra que nos instrui. O Senhor tem sido maravilhoso, cuidado de nós em todos os momentos. Senhor Deus, nos ajuda a ter essa firmeza, a ter o conhecimento da tua palavra, a defender a sã doutrina, para que verdadeiramente a igreja e as igrejas sejam tementes ao Senhor e estejam plantadas nesta terra para a glória do teu nome, não para outros motivos sociais, políticos, econômicos, mas para render glórias ao nome do Senhor. Ajuda, Senhor Deus, para que muitas igrejas se arrependam dos seus pecados, para que estejamos sempre olhando para nós mesmos, refletindo e suplicando tua força e tua graça para manter em fidelidade os ensinos corretos da tua palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos, tenham um bom almoço e até a noite às 18h30.